Olá e boas-vindas a mais uma edição do Deep Dive. Olá! É ótimo estar de volta para mais uma conversa. Pois é, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Heroes of Tech. Uma série que eu particularmente adoro fazer. Eu também. E a nossa missão hoje é fazer um mergulho bem profundo numa máquina que meio que mudou tudo. O primeiro Macintosh, lançado ali no começo de 1984. Uma máquina lendária, né? Mas a ideia hoje não é ficar só naquela camada de marketing que todo mundo já conhece. Não, de jeito nenhum. A gente vai explorar o desenvolvimento técnico mesmo. A arquitetura interna, o sistema operacional e toda a visão por trás dessa caixa bege que revolucionou a indústria. A gente vai descer lá no nível dos bits, observar as decisões de engenharia que foram tomadas sobre restrições que hoje em dia parecem impossíveis. Exatamente. E para quem nos escuta ter uma ideia, a base de fontes que a gente reuniu para essa investigação tá impressionante. Tá muito rica. A gente tem o press release original de lançamento da Apple de 24 de janeiro de 84, transcrições de apresentações da Apple e memórias fantásticas do portal folklore.org. Sim, relatos de quem estava lá com a mão na massa. E o mais legal, o Computer History Museum liberou anotações diretas do código-fonte do MacPaint e do QuickDraw. Isso é um tesouro para quem gosta de tecnologia. E além disso, a gente também mergulhou num acervo gigantesco das Macintosh Technical Notes. As Tech Notes. Isso. Eram os guias e os boletins técnicos voltados para os desenvolvedores daquela época. É quase um confessionário dos engenheiros. É verdade. Mas para a gente entender o tamanho do salto que o Macintosh representou, a gente tem que olhar para o cenário da época, né? Com certeza. O início dos anos 80 era um mundo completamente diferente. A computação pessoal era dominada pelo IBM PC. O MS-DOS reinava absoluto. Reinava. E era um ambiente super hostil para quem não fosse da área técnica. Imagina, a pessoa ligava o computador e dava de cara com uma tela escura só com um texto verde ou âmbar piscando. Um prompt esperando você digitar um comando perfeito. Exato. Toda a interação dependia de memorizar comandos gigantes, sintaxes super rígidas. Se quisesse copiar um arquivo, tinha que saber a linha de código exata. E os números do press release original que a gente analisou mostram bem esse problema. O documento diz que existiam uns 25 milhões de trabalhadores do conhecimento nos Estados Unidos. Pessoas lidando com informação o dia inteiro. Só que, pasmem, só 5% dessas pessoas usavam um computador na mesa de trabalho. 5%. É um abismo. De máquina. O Macintosh tinha que destruir essa barreira. Ele surgiu para ser uma ruptura radical. A proposta era subverter totalmente a lógica. Em vez da pessoa aprender a língua da máquina, a máquina é que tinha que simular o ambiente da pessoa. Tem uma fala do Steve Jobs nas transcrições do lançamento que mostra bem essa agressividade do projeto. Aquela sobre os processadores? Essa mesma. Ele falou com todas as letras que o processador do Mac devora os 8088s no café da manhã. Nossa, uma alfinetada direta. Total. O Intel 8088 era o coração do IBM PC, né? Era a espinha dorsal do mercado corporativo. Mas, do ponto de vista arquitetônico, a afirmação do Jobs tinha o fundamento técnico. E a estratégia comercial deles foi bem ousada. O preço era de $2.495. Um valor considerável. E a previsão do Jobs era que o Mac se tornaria o terceiro padrão da indústria, depois do Apple II e do IBM PC. Mas o grande diferencial estava no periférico que vinha na caixa. O mouse. Isso mudou as regras do jogo. O sistema original, o System 1, adotou essa metáfora da mesa de trabalho, do desktop. Tudo na tela parecia objetos físicos. Exato. Ícones gráficos para representar documentos, pastinhas para você organizar tudo e uma lixeira para jogar as coisas fora. E sobre aquele problema de passar 40 horas aprendendo a usar. Como isso mudou na prática? Foi uma redução absurda. O tempo de aprendizado caiu de semanas para um par de horas. Era só a pessoa apontar para o que queria e clicar. O design era 100% focado no usuário. E o hardware era muito compacto. A documentação faz questão de exaltar o leitor de disquetes de 3,5 polegadas. Que foi um salto e tanto, né? Sim. Antes a galera usava aqueles discos de 5,25 de polegada, que eram molengas, super frágeis. O do Mac era menor, com uma capa dura de plástico. E cabia no bolso da camisa. E guardava incríveis 400 kilobytes. Caramba!
E tudo isso pesando 1/3 de um IBM PC. E tem um detalhe de hardware que os documentos destacam que é fascinante: a capacidade de áudio. O sistema tinha geradores de som que faziam áudio polifônico. Era bem avançado para um computador de escritório. Muito. E eles programaram o sistema para replicar a fala humana, que é justamente o que permitiu aquele momento histórico do computador falando um olá com a própria voz no palco. Tá, mas aí a gente entra num ponto crítico. Simular essa mesa de trabalho com janelas, mouse, ícones. Tudo desenhado pixel por pixel. Isso. Exige um poder de processamento infinitamente maior do que só imprimir letrinhas numa tela preta. Ah, sem dúvida. Como que eles fizeram isso com as peças de 1984? Aí é que tá a mágica. Essa arquitetura é um estudo de caso perfeito sobre engenharia sob restrições severas. O coração da máquina. Exato. O processador era um Motorola 68000, ele rodava a 8 MHz. Era uma arquitetura híbrida de 16 e 32 bits, não é? Isso mesmo. Era um processador super sofisticado, muito superior ao do IBM PC. Só que tinha um gargalo aí que quase acabou com o projeto inteiro. A memória RAM. A escassez de memória. Lendo as especificações, é até difícil de acreditar. O Mac original saiu com apenas 128 kilobytes de RAM e 64 kilobytes de ROM. Para dar um contexto para quem acompanha a série, o computador anterior da própria Apple, o Lisa, já tinha interface gráfica e tinha 1 megabyte de RAM. Quase 8 vezes mais memória. E o Mac tinha que entregar uma experiência rápida com só 128K. E o problema de uma interface gráfica é que a tela, por si só, já consome memória só para existir, mapeando os pixels. Aí sobrava quase nada para o sistema operacional. Quase nada. Muito menos para rodar um aplicativo por cima, como um processador de texto. Aí a engenharia teve que criar o que os documentos chamam de o milagre da ROM. Eles meio que burlaram a limitação de RAM, né? Sim. Para economizar RAM, eles pegaram todo o sistema operacional, toda a fundação gráfica, o gerenciador de janelas, de menus, o código do mouse, e embutiram tudo isso gravado direto nos ínfimos 64 kilobytes da ROM. Que é aquela memória que só pode ser lida, não dá para alterar. Exatamente, era a toolbox deles, estava sempre lá, nativa no chip. Assim, eles deixavam a pouquinha RAM livre para os dados do usuário. Mas, peraí, se eles gravaram o sistema base num chip de silício inalterável, as regras ficaram engessadas para sempre. E aí começam as dores de cabeça. As Macintosh Technical Notes mostram bem isso. Mostram. É um desespero lendo aquilo. O nível de hard coding foi extremo. Hard coding, para quem nos ouve, é quando você escreve uma regra fixa no código-fonte sem usar variáveis flexíveis. Como o espaço era tão pequeno, não cabia criar variáveis globais para tudo. Nas Tech Notes, a gente vê que a barra de menus no topo da tela não tinha uma variável de altura. Eles chumbaram o número direto no código. Isso. Escreveram no código que a barra ia ter sempre 20 pixels de altura. Em hexadecimal era cifrão 4, né? Exato. E pior, eles assumiram, lá dentro do chip de ROM, que a tela sempre teria a mesma resolução, 512 por 342 pixels. A famosa variável ROBytes. Isso. O sistema calculava o desenho achando que uma linha da tela ia ter sempre a mesma quantidade de bytes. Só que aí, anos depois, quando eles lançaram telas maiores. Viram caos. Os softwares antigos abriam e calculavam a área da tela baseados naqueles números fixos da ROM original de 84. E desenhavam tudo torto. O resultado era ilegível. Foi uma decisão que resolveu o problema de lançamento, mas gerou uma dívida técnica gigante. Ainda assim, a tecnologia que eles espremeram dentro da ROM era absurda. A joia da coroa de tudo isso foi o Quick Draw. Ah, o Quick Draw, a obra-prima do Bill Atkinson. Era o pacote gráfico, o motor do negócio. O papel dele era empurrar pixel para a tela numa velocidade surreal. E desenhar linha, textura, fonte. E resolver o maior pesadelo computacional da interface gráfica. Janelas sobrepostas. Exatamente. Imagina o desafio técnico. Você tem 3 janelas abertas, uma por cima da outra.
com cantinhos redondos. Como que o computador desenha a da frente sem borrar ou apagar os dados da que ficou atrás. E se você arrastar a janela da frente, o computador tem que saber na mesma hora o que ele precisa redesenhar no buraco que ficou na tela. Fazer isso em 8 MHz com 128K de memória parecia impossível. Se ele tentasse salvar cada pixel um por um, ia travar na hora. Arranha por espaço em segundos. E a solução genial que o Atkinson criou foi uma estrutura de dados matemática chamada region, ou região. É muito louco como eles descrevem isso. A região não guardava a tela toda, ela guardava só os pontos de inversão, certo? Isso. Imagina que o sistema está lendo uma linha horizontal da tela. Ele vai lendo branco, 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 até bater na borda preta de uma janela. Aí a cor inverte. A cor inverte. Esse é o ponto de inversão. A estrutura region guardava só as coordenadas matemáticas de onde acontecia essa mudança. Como a interface era basicamente grandes blocos em branco com algumas linhas, tinha pouquíssimos pontos de inversão. Exato. Então, um arquivo bem pequenininho conseguia descrever formas super complexas. Muito eficiente. Demais. E permitia ao Quick Draw fazer intersecções matemáticas, ele cruzava as coordenadas de duas janelas, subtraía o que estava escondido e sabia exatamente qual pedacinho de tela atualizar. E essa inovação toda traz um dos contos mais malucos lá dos relatos do folclore.org, o mito do Xerox PARC. Ah, essa história é maravilhosa. A equipe da Apple tinha visitado aquele centro de pesquisa super famoso, o Xerox PARC, janelas livremente. O Atkinson achava que a interface do parque fazia as janelas se sobreporem com recortes perfeitos. Ele botou na cabeça que, se eles conseguiram, ele também tinha que conseguir. E ele se forçou até o limite até criar as regions. Só que a ironia histórica é que o Xerox PARC não tinha feito isso. O sistema deles na época só dividia a tela lado a lado. O famoso tiling. As janelas não se cruzavam. Não, o Atkinson inventou o paradigma das janelas sobrepostas modernas, acreditando que só estava copiando uma tecnologia que já existia. Ele literalmente criou o impossível porque ninguém avisou pra ele que era impossível. É a definição de ignorância abençoada. Total. E tem um detalhe dramático sobre o Atkinson nessas memórias. Um acidente de carro que ele sofreu logo no começo de 82. Nossa, essa parte dá arrepios. Ele bateu o Corvette dele na traseira de um caminhão que estava estacionado. O impacto foi tão forte que arrancou o teto do carro. Ele quase foi decapitado. Por muito pouco. Ele se jogou para o lado e desmaiou em seguida. E tem o relato de quando o Steve Jobs foi correndo para o hospital ver como ele estava, o Atkinson cheio de curativos, recém-acordado do desmaio. A primeira coisa que ele fala para o Jobs é um roteiro de filme. Ele olha e diz: "Não se preocupe, Steve, eu ainda me lembro das regions." A prioridade do cara era o código de interseção gráfica. E o Larry Tesler conta que antes de apagar de vez no acidente, o Atkinson pediu para o policial avisar que ele ia chegar atrasado numa reunião. É o nível de obsessão daquela equipe. E essa mesma obsessão foi parar na criação dos softwares que vinham com a máquina, tipo o MacPaint. O MacPaint foi lançado junto para provar para o mundo que o mouse era útil, né? Mas lendo o código que o Computer History Museum disponibilizou, a gente vê que eles tiveram que lutar contra um problema bem chato de vídeo. A cintilação, o flicker. Isso. Nas máquinas antigas, se você clicava num quadrado e tentava arrastar ele com o mouse, a tela apagava e redesenhava o quadrado sem parar. O que gerava uma tremulação horrível na imagem. Destruía a sensação de que você estava arrastando um objeto sólido. E resolver isso com aquele limite técnico era terrível, porque, como as notas do código mostram, o processador 68000 não tinha ponto flutuante. Não tinha uma FPU, uma unidade para fazer cálculos matemáticos complexos com casas decimais. Tudo tinha que ser resolvido na base do software bruto. Como eles acabaram com a cintilação sem estourar a memória. A solução técnica foi criar um buffer de memória invisível, um rascunho. Fora da tela principal. Exato. Quando você movia uma forma no MacPaint, o software calculava e desenhava tudo ali nessa memória oculta primeiro. Só quando a imagem estava pronta e perfeitinha, ele copiava aquele bloco maciço de dados para a tela de uma vez só. Numa rajada sincronizada com o monitor. E a imagem se movia sólida, sem piscar. Mas isso precisava ser incrivelmente otimizado para não travar. A arquitetura misturava linguagens de um jeito bem agressivo. O núcleo estrutural do MacPaint tinha umas 5.800 linhas de código na linguagem Pascal. Mas a mágica de desenho rápido mesmo estava nas 3.500 linhas
feitas direto em assembly. Linguagem de máquina pura, altíssima performance. E essa busca maníaca por performance gerou a anedota mais engraçada de produtividade da equipe. A da produtividade negativa. Conforme a Apple ia virando uma corporação maior, a gerência quis colocar a equipe de engenheiros na rédea curta. Pessoal de terno querendo gerenciar os piratas. Exatamente. Começaram a exigir que os programadores preenchessem uns formulários dizendo quantas linhas de código tinham escrito naquela semana. Para medir o progresso. A lógica de fábrica, mais código, mais trabalho feito. Só que o Atkinson pegou o código das regions que já funcionava, olhou bem e resolveu reescrever tudo. Para ficar melhor. A matemática ficou 6 vezes mais rápida. E ele conseguiu fazer isso deletando um monte de código inútil. O programa ficou 2.000 linhas menor. Aí ele preencheu o formulário da semana. Produtividade menos 2.000 linhas. Menos 2.000. A gerência parou de pedir o formulário na mesma hora. Eles não tinham como lidar com isso. Ocultar essa complexidade toda para deixar a vida do usuário fácil foi o que guiou até a arquitetura do sistema de arquivos do Mac. O MFS, o Macintosh File System. Que é outro detalhe absurdo que a gente achou nas Tech Notes. O usuário olhava para a tela e via várias pastas bonitinhas. Dava para colocar arquivo dentro da pasta, a pasta dentro da pasta. Tudo uma grande ilusão gráfica. Enganava todo mundo. Explica como era debaixo do capô. O MFS era um sistema de arquivos completamente plano. Não existia hierarquia no disco de verdade. Não tinha subdiretório. Não. Todos os arquivos estavam jogados no mesmo bolo, num nível só. O que aconteceu é que o Finder, o gerenciador de área de trabalho, criava essa ilusão visual. Ele anotava que arquivo X pertencia à pasta imaginária Y. Isso. Ele criava pastas de mentira para manter a coerência da mesa de trabalho para o usuário. Mas, tecnicamente, a estrutura era plana. Diretórios reais só foram chegar depois, com os discos rígidos e o sistema HFS. O nível de truques que eles usavam é impressionante. Mas teve uma decisão arquitetônica nos arquivos que foi muito engenhosa, mas também muito perigosa. Você está falando da divisão dos forks? Isso. Nos sistemas antigos, como o DOS, um arquivo é só um bloco contínuo de dados, do começo ao fim. Uma linguiça de dados. Perfeito. No Mac, a engenharia dividiu cada arquivo em 2 garfos operando juntos. O Data Fork e o Resource Fork. Qual foi a ideia de criar o Resource Manager e separar as coisas assim? A ideia era genial. Era para resolver a localização e tradução dos programas. A Apple queria vender o Mac no mundo todo. Certo. Se os textos dos menus, os ícones e os alertas ficassem misturados no meio do código de programação, traduzir o app ia ser um inferno. O tradutor ia ter que recompilar o programa todo. E um erro de digitação do tradutor ia introduzir um bug no código e quebrar o aplicativo. Exatamente. Então eles isolaram as coisas. O Data Fork guardava só os dados que o usuário digitava ou salvava na hora. E o Resource Fork? Virou um banco de dados estruturado com as pecinhas do aplicativo. O código principal não tinha idioma, ele só dizia, pega o texto número 12 e joga na tela. Então, para traduzir para o francês, por exemplo, bastava abrir o Resource Fork como uma ferramenta visual e mudar o texto lá, sem nunca encostar na programação pesada. Uma sacada incrível para 1984. Mas... Sempre tem um mas. As Technical Notes estão cheias de alertas em caixa alta dizendo para os desenvolvedores nunca coloquem dados comuns de usuário dentro do Resource Fork. E claro que os desenvolvedores usavam o Resource Fork como um atalho para guardar informação porque era mais fácil. E o que acontecia na prática quando eles ignoravam o alerta? O problema explodiu quando a Apple começou a colocar o Mac em redes, multiusuário. Aquelas redes locais para compartilhar documento. Isso. O Resource Manager foi desenhado pensando num computador isolado. Ele pegava o mapa de recursos do arquivo e carregava tudo para a memória RAM local daquela máquina de forma invisível. Se a máquina está sozinha, beleza. Agora imagina um arquivo compartilhado na rede. 2 usuários abrem o mesmo documento ao mesmo tempo em computadores diferentes. E as 2 máquinas carregam o Resource Fork para a própria memória local. E os 2 começam a alterar dados lá dentro. Quando tentam salvar de volta no disco da rede, as memórias estão desincronizadas. A versão de um sobrepõe a do outro de forma corrompida. O resultado era catastrófico. O arquivo perdia a integridade na hora. E, pelos relatos, não era só o documento que ia para o ralo, né? Não.
Como esse Resource Manager estava profundamente entrelaçado lá na base do sistema operacional, essa colisão de dados derrubava o sistema da máquina inteira do usuário. Um crash total. O que foi uma decisão brilhante para uma máquina sozinha, sem muito armazenamento, virou um pesadelo técnico absoluto nas redes depois. Eles tiveram que refazer muita coisa para consertar. Avariando tudo isso, essas montanhas de notas técnicas, os saltos de lógica do Atkinson, as restrições brutais de hardware, fica muito claro que o primeiro Mac foi todo esculpido num embate contra os limites do silício daquela década. O grande aprendizado dessa história. A restrição forçou a inovação. Eles tinham que caber em 128K. Não tinha negociação. Não, o código tinha que ser denso, as rotinas tinham que tirar leite de pedra, economizar cada byte. Soluções super complexas como as regions nasceram porque não tinha outro jeito de fazer a máquina responder ao humano e não o contrário. E isso me faz pensar, e eu quero deixar essa semente para a reflexão de quem nos escuta hoje. A gente vive num mundo de abundância de processamento e memória. Nem se compara, terabytes e gigaflops. A questão é, será que ambientes sem esses limites físicos estimulam o mesmo nível de genialidade e inovação na engenharia de software? É uma boa pergunta. Se a Apple tivesse lançado o primeiro Mac já com dezenas de megabytes livres, será que alguém como Bill Atkinson teria tido a necessidade de inventar algo tão revolucionário como a matemática das regions? Ou será que a abundância sempre leva ao desenvolvimento de softwares acomodados e inchados? Fica aí o questionamento. O atrito, a falta de recurso, talvez seja o maior motor criativo que a tecnologia já teve. Com certeza, não tem como não sair dessa análise com uma admiração absurda por aquela equipe. É isso. A gente vai ficando por aqui, em mais essa imersão histórica e técnica. A nossa série Heroes of Tech vai continuar explorando essas máquinas e mentes fascinantes que redefiniram o futuro. A gente se vê na nossa próxima investigação.